Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos falar de gráfico de tempo, eras, fase, duração. Como assim? Gráfico de linha do tempo. Imagine que você tem, por exemplo, uma linha do tempo e você quer, por exemplo, fazer algumas ilustrações correspondendo, a um período. Tem como fazer isso no Excel? Tem, e é isso que você vai aprender comigo hoje. Então vamos lá? Planilha na tela! Bom, pessoal, olha a nossa planilha na tela. Você está vendo que tem aqui duas planilhas já carregadas. A primeira planilha é o exemplo, para a gente entender o que seria isso. Esse gráfico de tempo que eu coloquei, eras, fase e duração, você pode utilizar, pessoal, em algumas situações. E a gente vai até comentar com você a usabilidade disso. Isso daqui, na verdade, era um problema de um dos nossos alunos do curso de Excel Online, que precisava criar um gráfico que tivesse uma representação de linha do tempo. Como que ele poderia fazer isso? E você vai entender agora na próxima planilha, ó, a planilha de prática, a situação dele. Ele tinha, por exemplo, as fases, que seriam fases de 5 em 5 anos, e aí teria o faturamento. Ele queria colocar isso em uma linha do tempo. Então, essa representação do gráfico que você está vendo agora, ó, vamos trazer para cá. Ó. Essa primeira representação no azul seria a linha do tempo que ele precisava ilustrar. Porém, os valores, que você está visualizando aqui, não correspondem ao desempenho, ao tempo, É uma outra informação, tá bom? Aqui ao lado seria o faturamento por fases. Um outro tipo de gráfico que ele poderia também utilizar para fazer essa correspondência. Por exemplo, de 1990 a 95, foi esse o faturamento. E aí ele teria, por exemplo, a sequência de entender que de 2005 a 2010, esse foi o maior faturamento, 1.542.000, por exemplo. São dois gráficos com duas situações. Uma com um histórico em uma linha do tempo e o outro com desempenho. Tudo bem? Mas vamos fazer isso na prática? Então vamos lá, pessoal. Vou pegar aqui o exemplo para você ver, como é simples. Eu vou copiar aqui, essa tabela. Vou colocar numa planilha nova, vou lançar ela aqui. E o segredo, pessoal, para isso, você vai ver que é muito simples, não é nem um bicho de 7 cabeças, tá? Mas antes, pessoal, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? Vem aqui na descrição, www.cursodeexcelonline.com. É a primeira vez que chegou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem dica nova de Excel. Eu vou colocar aqui, duração. Tudo bem? Vou colocar igual. Pego o fim menos o início. Vou dar um Enter, 30 seria o quê? 30 anos. Então a barrinha que você vai ver corresponde ao tempo da duração. Tudo bem? Então aqui, vou pegar o formato, pincelzinho, passar aqui para deixar tudo igual. Ok? Pronto. Como que eu faço o gráfico? Vou pegar o período e o início, seguro o Ctrl, pego a duração aqui, Tudo bem? Vamos inserir, vamos fazer um gráfico de barras, mas a gente vai fazer esse daqui, barras empilhadas. É esse o gráfico que você vai conseguir criar esse tipo de representação em um gráfico de linha do tempo. Vamos clicar nele? Pronto. Tá pronto? Não tá pronto, tem que ajustar, tá, pessoal? Vamos lá. O primeiro detalhe fica por conta do eixo, tá? Tá vendo o eixo que tá de 0 a 2.500? E, na verdade, a gente tem que colocar de 1.500 até 2021. Então isso é uma configuração do eixo. Então eu vou clicar aqui, no eixo, botãozinho direito, formatar eixo. Agora a gente coloca aqui, 1.500 até 2021. Tudo bem? Aqui vamos deixar 100 por enquanto, não tem problema. Vou fechar. Aí você vai falar, Michel, e essa barrinha azul? Essa barrinha azul é o segredo de tudo, a gente vai ocultá-la. Então cliquei na barrinha azul. Nós temos aqui a opção do formatar, a gente vai no preenchimento, sem preenchimento, contorno, sem contorno, tudo bem? Deste modo nós temos, de 1.500 até 2021. O início e duração não precisa mais. A linha que a gente tem aqui, que vai separando a linha de grade do gráfico, eu vou apagá-la, ficando uma representação um pouco melhor. Se você quiser colocar o rótulo, olha só, vou clicar na barrinha laranja,
Sinalzinho de mais, rótulo de dados. Veja que ele colocou o valor, não colocou? Se eu clicar nele aqui, ó, em cima dele, botãozinho direito, formatar rótulo de dados. E posso utilizar aqui, ó, valor a partir de células. E vou selecionar pré-colonial, imperial, até o republicano. Vou dar OK. Em seguida, desmarco a opção valor, ficando o título daquela informação. Aqui no nosso eixo, ó, veja, republicano, imperial, ó, vou clicar com o botãozinho direito, formatar eixo, e colocar aqui, ó, categoria em ordem inversa. Quando eu faço isso, olha o que ele fez. Ele ajustou. Ó. Vou fechar aqui, vou clicar aqui, ó, nas informações e vou dar delete. Olha como ficou. Aí você, pessoal, vai dar escolha, tá? Você tem aqui, ó, a informação que está aqui no topo. Se você quiser colocar ela lá embaixo, ó, botãozinho direito, formatar eixo, tudo bem? E ele tem aqui, ó, deixa eu pegar, ó, a opçãozinha, cadê? Vou pegar aqui, ó. Não, rótulos, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, rótulo de dados. Ele está próximo ao eixo. Eu vou clicar aqui e vou colocar aqui, ó, superior. Ele vai passar lá para baixo, tá bom? Ó? Ficando da primeira fase até a fase mais recente. Tipo uma linha do tempo, tudo bem? Aí aqui, né, pessoal, é só questão de ajuste, né? Aí você coloca, né, ó. Vamos pagar aqui, ó. Período da história do Brasil, por exemplo, né, ó. Vamos fechar aqui, ó. Pronto. Ó o gráfico como ficou. Aí depois é tudo questão de ajuste. Tudo bem? Isto é um exemplo. Eu vou pegar a planilha prática. Na planilha prática a gente tem aqui, ó, a mesma tabela. Eu vou copiar, vou lançar em um arquivo novo e vou explicar para vocês o mesmo exemplo, só que com uma diferenciação para a situação do nosso aluno, para você entender que aquele gráfico ali, pessoal, é um exemplo, que ele mostra o quê? A durabilidade daquele período, daquela fase. Olhando aqui fica fácil de entender que o período colonial foi o maior período da história do Brasil, seguido, né, ó, pelo republicano, depois o imperial e o pré-colonial. No caso do nosso aluno, ele queria fazer uma representação analisando o período, a fase 1, que seria de 5 em 5 anos, tudo bem? Porém, ele tem o faturamento, gente. E aí que entra esse detalhe, tá? Vamos ajustar aqui, ó. Ele queria colocar em linha do tempo, só que não fica legal. Depois você vai entender o porquê. Então aqui, se ele pensasse, vou fazer então aqui, ó, isso menos isso. Tudo bem, ó? 5 anos, né, ó, clica 2 vezes. Aí você já entendeu, né, ó? Você pega o período, o início, segura o conto, pega a duração e inserir. E aí você colocaria, né, ó, o teu gráfico aqui, ó, de barras empilhadas. Tudo bem? Vamos clicar na barrinha azul, formatar, preenchimento de forma, ó, sem preenchimento, contorno, sem contorno. Vou clicar aqui na laranjinha e vou colocar, ó, um outro tom de cor. Tudo bem? Aqui nas informações de ano, ó, botãozinho direito, formatar eixo. Eu vou começar de 1990 até 2010. Ok? Assim. Vamos fechar aqui. O que eu quero colocar agora aqui, por exemplo? A fase. Se você quisesse colocar a fase, vem aqui, sinalzinho de mais, né? Ó, rótulo de dados. E aí depois você faria a configuração. Botãozinho direito, formatar o rótulo. Valor a partir de células e pegaria aqui as fases para fazer a representação. Tudo bem? Olha lá. Só que, não. O nosso aluno do curso, ele tinha esse faturamento aqui. Eu coloquei, tá, pessoal, dados fictícios. Tudo bem? Onde ele quer representar o valor do faturamento aqui no rótulo. Pode ser feito? Pode ser feito. É o melhor tipo de ilustração? Não é o melhor tipo de ilustração para esse tipo de gráfico. Por quê? Por causa que aqui, pessoal, a gente tem um rótulo que vai contando de 5 em 5 anos. Vamos imaginar que, por exemplo, que você vai ver aqui, ó, o valor da fase 1 é maior, ó, do que o da fase 2 e da fase 3. Então, se você estivesse olhando aqui no rótulo, né, ó, do nosso eixo, o valor ficaria maior, sobrepondo a série, ficaria difícil a compreensão da informação. Então aqui, o que ele quis fazer? Né? Ele fez isso, né? Ó, vamos inverter, vamos pegar agora aqui, ó, botãozinho direito, formatar rótulo de dados.
Ele pegou aqui, ó, valor a partir de células, mas utilizou esses valores aqui, ó. Vou dar OK. Tudo bem? Aí, ó, manteve isso, fechou, e aí deixou a informação ali, não precisou colocar a informação de fase. Essas fases que ele colocou aqui, ó, botãozinho direito, vamos formatar o eixo, ordem inversa, ok? Não preciso mais dela. Vou lá no rótulo de eixo que está na parte superior, né, ó, formatar eixo, e aí eu vou vir aqui na parte de baixo, ó, rótulos, e vou colocar na parte superior que ele vai jogar lá embaixo, tá bom? Ó? Ficando esse tipo de representação. Então ele ficou por anos? Ficou. Mas a pessoa precisa visualizar o valor aqui para entender qual que foi o valor. Então a visualização é apenas do tempo, não é a visualização do faturamento. Para você entender o faturamento, você precisa necessariamente interpretar o dado aqui. Então por isso que eu falei, é o melhor tipo de gráfico? Não é, mas ele precisava fazer esse gráfico para apresentar, né, no painel para o pessoal lá ver o faturamento de 5 em 5 anos. O que eu fiz para dar para ele de sugestão? Ele poderia ter feito do seguinte, olha só, se eu pegar o período aqui, seguro o conto, pegar o faturamento, eu vou lá, ó, e inserir, eu poderia fazer um gráfico de barras normal. O gráfico de barras também poderia fazer esse tipo de representação. Ó. Vou apagar a informação aqui de baixo, vou apagar a linha, ok? Ó. Só que aqui eu teria daí, por exemplo, o desempenho do faturamento. Então seria de uma forma visual, mas a linha do tempo eu trabalharia aqui, né? E nessa informação que você está vendo fase, olha só o que eu faço, ó, selecionar dados, aqui eu vou no editar, e vou pegar, ó, esse conjunto de dados de 1990 a 2010, ó. Vou dar OK, OK, ó a representação feita. Bom, vou tirar um pouquinho do zoom, colocar um gráfico do lado do outro para você visualizar comigo. Veja os dois gráficos, ok? Então um fica fácil para você ver o desempenho. No outro não, o outro você vai ver de modo sequencial e precisa ler o rótulo para entender qual que foi o maior faturamento. Aqui não, aqui você fica fácil a legibilidade para você fazer o quê? A análise do desempenho de faturamento ao longo de um tempo. Tudo bem? Então quando você for fazer um gráfico desse, você precisa entender qual a necessidade, o que estão pedindo, qual que é a melhor solução para ficar fácil da outra pessoa entender. Tudo bem? Agora olha só, você olha isso, você vai falar, professor, aquela planilha prática do senhor está mais bonita, aqueles gráficos. Como que a gente faz isso? São ajustes visuais. Vou fazer um aqui com vocês. Vamos pegar a planilha 4? Olha só. Ó, aqui o primeiro gráfico, ó. Vou pegar aqui, por exemplo, uma das opções que a gente tem aqui, ó. Essa de azul, ok, ó. Veja que já melhorou. Vamos alterar a cor, ó. Vamos ver se tem uma outra tom de cor aqui. Não, não tem uma outra tom de cor. Vamos pegar aqui a fonte, ó. Segoy UI. Ficou já numa outro padrão de cor. As barras internas eu vou colocar aqui, por exemplo, no amarelo. E a parte em azul vou colocar em um outro tom de cor, ó. Dando uma outra representatividade. Vamos apagar as linhas. Vamos adicionar um rótulo de dados, ó. Ó o rótulo, ok? Aí eu vou colocar esse rótulo num outro tom de cor, ó, um tom um pouco mais claro. Aqui embaixo o eixo a gente não precisa. Veja que ficou já um gráfico melhor. Se eu clicar aqui na barrinha, ó, botãozinho direito, formatar série de dados, vamos colocar aqui, ó, 40%, ó. A barra vai ficar maior, ó, dando uma representatividade diferente de modo visual. O outro gráfico que eu tenho aqui, eu também poderia fazer a mesma coisa. Olha só, vou colocar um outro tom de cor, vou apagar aqui, ó, opa, essa barra não, a linha, né, ó. Vamos pegar agora aqui as outras informações que a gente tem, ó. Vamos colocar aqui, ó, Segoy UI. Vou mudar a cor para uma cor mais clara. O título do gráfico a gente coloca aqui, ó, histórico de faturamento 5 anos, né? Só para entender que seria de 5 em 5, tá bom? Aí nós temos aqui a linha do tempo. Aqui a informação, vou mudar a cor, ó. Vou colocar numa corzinha um pouquinho mais escura, posso colocar até em negrito se quiser. Eu vou tirar do negrito deixando assim que já tá bom também, tá? Então veja que desenvolver esse aspecto visual, as cores, é só praticar.
Dentro do curso de Excel Online a gente tem isso, pessoal, de modo detalhado para você aprender de modo prático, fácil e com mais exemplos. Sem dizer que se o aluno, por exemplo, tiver uma dificuldade, entre em contato comigo para eu poder ajudá-lo naquela dúvida, daquela aula, naquela planilha que ele teve a dificuldade. Além do que ele pode, por exemplo, entrar em contato comigo apresentando a necessidade que ele tem, igual do nosso aluno do curso, para criar esse tipo de gráfico nas planilhas lá do trabalho que ele utiliza no seu dia a dia. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, mas quer aprender Excel? Vem na descrição, www.cursodexcelonline.com. Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!